Boa noite, eu sou a mestranda Veridiana Oliveira dos Santos, aluna da professora Salete. Essa é a disciplina de Oceanografia Geológica e a aula de hoje faz parte da complementação do meu estágio de docência. Tem como temas a história tectônica dos oceanos e o ciclo de Wilson. Para começar a falar sobre a tectônica e o nosso planeta, só vou dar uma relembrada desde o início na teoria do Big Bang, que é a teoria sobre o desenvolvimento do universo, mais aceita pela ciência hoje em dia, e diz que no início todo o planeta ele era concentrado num único ponto, denso, quente, com muita energia concentrada, e essa energia veio a um cataclisma cósmico mais ou menos em 13,5 bilhões de anos atrás, o que gerou a expansão do universo. Nessa expansão de poeira e toda a matéria que formava aquela densa nuvem, foram se recombinando elementos e formando novos elementos químicos que deram origem aos sistemas, às galáxias, aos astros, às estrelas, aos planetas como a gente conhece hoje em dia, inclusive a Terra. Mais ou menos em 4,6 bilhões de anos é o início da formação dessa prototerra, e essa idade ela é alcançada pela datação por isótopos de urânio. Nessa época, a Terra era uma massa sólida, muito quente, que aproximadamente tinha acima de 1500 graus, e não havia nenhuma diferenciação entre a crosta, nem o núcleo, nem o manto, nem existiam os continentes. Nessa época, a Terra girava muito rápido, a rotação era mais rápida do que atualmente, e ao longo de milhões de anos, essa Terra foi resfriando. Outro fator importante foram impactos que a Terra sofria, e esses impactos eles segregaram os materiais que nela continham. Os elementos mais leves, oxigênio, silício, alumínio, magnésio, cálcio, sódio, potássio, eles foram se acumulando na superfície. E os elementos mais pesados, ferro, níquel, foram migrando em direção ao interior. Dessa maneira, acabou a Terra se formando como a gente a conhece hoje em dia. A crosta acabou se formando uma fina camada, que hoje tem de 0 a 70 quilômetros. O manto, aproximadamente de 70 quilômetros a 2.891 quilômetros. E também abaixo dele tem o núcleo externo e o núcleo interno. Já a Terra, já a água que formou os oceanos, ela tem uma origem, tanto ela é aceito que ela foi originada desses minerais e de todo esse calor que tinha na Terra, nessa atmosfera primitiva. Essa atmosfera gerava muito calor, a água contida nos minerais ela evaporava e acabava condensando, formando oceanos. E também nessa Terra primitiva, na atmosfera primitiva, a Terra sofria muitos impactos de cometas, de meteoros, e eles traziam consigo água congelada. Essa água também foi aportando no nosso planeta, formando os nossos oceanos. Então, o que acontece? Como próximo ao núcleo a temperatura é mais alta, esse magma ele se torna mais leve e ele tende a subir em direção à crosta. Já na crosta, o magma ele é mais frio, mais pesado, ele se torna, portanto, mais denso e ele tende a descer. Isso gera uma célula de convecção que gera um combustível ele é como se fosse uma das maneiras pelas quais essas placas tectônicas se movimentam. Também existe esse magma que vem aqui do núcleo, quando ele sobe, ele pode encontrar alguma fratura nas rochas e ele acaba por acender na forma de lava. Fora esse processo, que é um dos processos que faz a movimentação das placas, existem outros processos. Então, minha pergunta: que outros processos, além das correntes de convecção, atuam na movimentação das placas tectônicas? Fica a pergunta. De 1872 a 1876, o HMS Challenger, que foi um navio bem conhecido, ele fez a descrição dos oceanos. E o conhecimento das placas tectônicas, enfim, ele começou a partir da Segunda
Segunda Guerra Mundial, quando houve um aprofundamento na pesquisa, surgindo a teoria da tectônica de placas. Esse foi um conceito revolucionário que afirmava que movimentos horizontais de larga escala deram origem aos oceanos e continentes, e que fluxos de energia do interior do planeta seriam responsáveis por isso. Esse é o Alfred Wegener, um cientista alemão que em 1912 ele apresentou uma importante comunicação sobre a deriva continental. A teoria da deriva continental, ela lançou a ideia que os continentes estiveram unidos um dia e que derivaram até a posição atual. Para dar valor a essa teoria, né, o Wegener escreveu em 1915 um livro completo sobre a gênese dos continentes e oceanos, que ele explicava que ele descobriu similaridades entre o Brasil e a África, entre a fauna e a flora, como o Mesosaurus e a Glossopteris. Esses elementos ambos existiam no Brasil e na África, porém eles estavam ausentes na Europa e na América do Norte. Depois de uma série de vários estudos e várias pesquisas, navios de pesquisa, eles chegaram à ideia que o oceano estaria se expandindo, né? Seria a expansão do fundo oceânico. E em 1962, o Harry Hess ele publicou um artigo sobre a história evolutiva das bacias oceânicas. E o que ele dizia nesse artigo, né? Ele sustentou a ideia que as dorsais seriam sustentadas por rifts, né? E esses rifts eles eram originados pela ascensão de um material profundo vindo da Terra e que depois esse assoalho oceânico ele seria tanto à medida que ele era produzido nos rifts, ele seria reabsorvido em fossas que contornavam os oceanos. Então, nessa figura, a gente tem várias situações que formam elementos no oceano provenientes da atividade desse calor que acende do magma, né? Aqui, nessa parte aqui, a gente tem um hotspot. E o que é um hotspot? Ele é um ponto fixo no manto e ele é situado a profundidades um pouco maiores, geralmente entre o núcleo externo e o manto inferior. À medida que esse ponto é fixo e ocorre o deslocamento dessa placa, como o ponto é fixo, ele vai fusionando a crosta e vai originando as mesmas feições à medida que a placa se desloca. Então eles produzem essas ilhas vulcânicas, né? E essas ilhas elas são visualizadas numa sequência, justamente porque esse ponto é fixo e a placa vai se deslocando em relação a esse calor, a esse ponto fixo de calor. Agora a gente tem a seguinte situação também, quando placas colidem. As placas elas podem colidir tanto uma placa oceânica quanto uma outra placa oceânica, ou uma placa oceânica em direção a uma placa continental. Quando ocorre essa situação onde placas oceânicas convergem, são placas oceânicas convergentes, a placa mais densa, mais antiga, vai ser a mais fria também, ela vai mergulhar em direção ao manto. E aí ela vai levar todo aquele sedimento que está acumulado ali no fundo, vai levar com ela, e aquele sedimento também vai ser reprocessado, né, no interior do magma. Todo esse processo ele vai gerar uma atividade física, uma atividade sísmica intensa e vai produzir várias feições, como os arcos de ilha. Já quando a gente tem uma placa continental colidindo com uma placa continental colidindo contra uma placa oceânica, vai ocorrer a subducção dessa placa oceânica, produzindo arcos magmáticos
que vão ser caracterizados por rochas vulcânicas de composição andesítica, edacítica e rochas plutônicas. Todo esse processo ele vai gerar uma trincheira, uma fossa em frente ao continente e vai gerar extensas cadeias de montanhas. É o caso que ocorre, por exemplo, na costa do Peru. Essa figura, ela representa as placas tectônicas que existem hoje e alguns limites existentes entre elas. Então, no Oceano Atlântico, entre a placa sul-americana e africana, a gente tem um limite divergente, cada placa vai elas vão em direções opostas, e nessa hora o magma também ele ascende do fundo, o que aumenta o que aumenta o fundo oceânico nesse local. Entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, a gente tem um limite convergente, como que eu expliquei na figura anterior, né? A placa de Nazca mergulha sobre a placa sul-americana, produz aqui intensa atividade vulcânica e extensas cadeias de montanhas. Entre a placa Juan de Fuca e a norte-americana, temos uma falha transformante, e entre a placa euroasiática e a placa indiana, a gente tem duas placas que colidem, só que são duas placas continentais. No final dos anos 50, surgiram mapas do campo magnético dos fundos oceânicos e datações de rochas através do decaimento radioativo. Se observa o chamado padrão listrado ou zebrado do assoalho oceânico, onde nessas rochas ficam registradas as orientações dos campos magnéticos vigentes. Esse campo magnético da Terra, ele se inverte de tempos em tempos, e o assoalho oceânico, mantém registrado no seu fundo essas polaridades vigentes no momento. Então, esses processos envolvendo a tectônica global fazem com que hoje existam 14 placas. Essas placas, elas andam em diferentes velocidades umas das outras, umas são mais rápidas, outras são mais lentas, e esses dados de velocidade eles são observados por dados de satélite, por imagens de satélite. Entre essas placas, os limites podem ser convergentes, divergentes ou também conservativos, que é quando uma placa desliza em relação à outra. Associados a esses limites, muitas vezes se tem vulcões ativos, como acontece muito no Pacífico. Então, toda essa movimentação de placas ao longo dos milhões e bilhões de anos, ela faz com que a tectônica global faz com que essas placas, ao longo de todo o tempo geológico da Terra, se deslocassem várias vezes de maneiras diferentes ao longo dos bilhões de anos. A Pangeia foi só o último supercontinente, que ocorreu entre 250 e 200 milhões de anos, quando todos os continentes estavam reagrupados, né? Mas esse foi só o último grande evento de reagrupamento dos continentes que aconteceu. Há mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, existiu a Rodínia, que tem essa configuração aqui, onde a Antártica, a Índia, a Austrália, a África estavam ao norte do que se convenciona hoje, né? Ao invés de estar no hemisfério sul. Em 600 milhões de anos atrás ocorreu esse grande reagrupamento que foi a Panótia, e a Pangeia, então, em 250 milhões de anos, onde era separado a Laurásia ao norte e o Gondwana mais ao sul. Então, em 250 milhões de anos, os continentes estavam reagrupados, formando a Pangeia, circundados pelo mar de Pantalassa, que significa em grego todos os oceanos, e a partir desse momento ela iniciou a sua fragmentação. A América do Sul começou a se separar da África em mais ou menos 180 milhões de anos. A Austrália e a África, a Austrália e a Antártica também se separaram da Pangeia.
E a Índia, que estava na parte mais ao sul do Gondwana, iniciou a sua viagem em direção ao hemisfério norte, colidindo com a Ásia, formando então a Cordilheira do Himalaia. Mais ou menos a configuração atual dos oceanos, como a gente conhece, dos continentes, como a gente conhece hoje, ela tem mais ou menos 65 milhões de anos. Então, só para contextualizar, na escala de tempo geológico que eu estou falando, 200 milhões de anos se situa na era Mesozoica, né? 200 milhões é o período Jurássico, que é o período onde apareceram as primeiras aves, ocorreu também o domínio dos dinossauros, né? Então, a Pangeia ela começou a se fragmentar a partir daqui, né? E foi vindo, mais ou menos a configuração atual, como a gente conhece, ela se deu durante o período Cretácico. A formação do Oceano Atlântico ela está relacionada com o rifteamento que iniciou mais ou menos no Jurássico Inferior, há 150 milhões de anos, com fraturas afastando a América do Norte, da Europa e do Noroeste da África. E aí o Atlântico Sul ele se formou um pouco mais tarde, por volta de 135 milhões de anos, e essa formação inicia com a formação de um rift. Águas rasas vão intrusionando esse rift e vão formando esse oceano inicial. O Oceano Atlântico hoje ele é considerado, dentro do ciclo de Wilson, que eu vou falar mais tarde, como um estágio maduro dentro desse ciclo. Vou explicar o que significa isso depois. Ocorre um movimento divergente de placa, um movimento divergente de placas em um ambiente inicialmente estável, o que vai dar origem a novas bacias oceânicas. Esse movimento de abertura, ele tem um processo. Quando ele atinge um ponto, ele se inverte e começa a colisão dessas placas, o que vai fechar o ciclo. Então, ele é um ciclo completo, com a abertura de uma nova bacia oceânica e o fechamento também. E ele tem aproximadamente 500 milhões de anos. O ciclo de Wilson, ele inicia a partir de um cráton estável, que é uma porção da litosfera uma porção da litosfera continental estável, praticamente sem tectonismo ativo, por mais ou menos 200 milhões de anos. Essas áreas elas podem sofrer rifteamento e separação, e iniciando então assim o primeiro estágio do ciclo de Wilson, que é o embrionário. São 6 estágios: embrionário, mar vermelho ou juvenil, margem passiva ou maduro, o estágio de declínio, terminal, o de sutura, retornando então para o ambiente instável, o cráton estável. O início de tudo com o estágio embrionário é quando duas porções de crosta continental começam a divergir uma em relação à outra, com um rifteamento incipiente. A partir disso, o estágio juvenil ele evolui já para o aparecimento de um mar recente, um mar mais raso e uma bacia pequena, um menor tamanho, um mar mesmo. No estágio maduro, ele já atingiu essa bacia já atingiu uma certa espessura, uma certa profundidade, já tem a presença de muitos sedimentos acumulados e já é uma bacia extensa em tamanho. Quando inicia o declínio, esse oceano ele já começa a colidir contra uma crosta continental, havendo aqui um limite convergente, a existência de montanhas, de trincheiras. No estágio terminal, esse oceano ele já é bem pequeno, ele já está realmente convalescendo e terminando a sua existência. E o estágio de sutura, os dois continentes colidem entre si. Exemplos do que ocorre isso ao redor do mundo, o estágio embrionário lá na África do Sul, tem um rifteamento que vai separar daqui a milhões de anos a Etiópia dessa parte da África. O estágio juvenil acontece no Mar Vermelho, o estágio maduro
no Oceano Atlântico, com essa extensa bacia oceânica que ocorre, o estágio em declínio na costa do Peru, o estágio terminal no Mediterrâneo, o estágio em sutura, que são duas placas continentais colidindo uma contra a outra e formando grandes cadeias de montanhas aqui no Himalaia. Então, o primeiro estágio, o embrionário, surgem os chamados hotspots, que são os pontos quentes no manto, né? O calor do hotspot aquece a crosta continental, fazendo com que ela se expanda 3 a 4 km de altura e cerca de 1000 km de diâmetro. À medida que a cúpula incha, ela se afina e se estica até que a superfície frágil se rompe ao longo de uma série de 3 valles que se irradiam para longe do centro do hotspot. É a chamada junção tripla, que ocorre a 120 graus. Dessas duas junções da junção tríplice, ou tripla, 2 formam oceanos, 2 desses 3 rifts eles formam oceanos e margens passivas. O terceiro ele é considerado um rift abortado. O riftamento é um processo tectônico extensional que irá mais tarde dividir o continente original em 2 partes, oeste e leste, embora elas ainda estejam conectadas nesse estágio. Então, a formação de um novo oceano, Rift Valley na Etiópia. Essa aqui é a fenda que existe lá. Essa é a foto, é a imagem do que acontece. E aqui é o processo, como ele vai ficar no futuro, né? Com toda essa parte da Etiópia se separando do resto do continente, havendo então a formação de um novo oceano. O estágio Mar Vermelho juvenil, ele é caracterizado por um mar estreito e com intrusões de magmas básicos que resultam em um enxame de diques, caracterizando uma região de crosta transicional. E à medida que esse magmatismo ele vai evoluindo, vai continuando, mais forças distensivas vão gerando espaço para que mais rochas ígneas márficas se instalem e comece a gerar uma crosta oceânica. O exemplo atual é o Mar Vermelho. Já na margem passiva, ou Oceano Maduro, as bordas continentais se tornam inativas tectonicamente, né, sendo, portanto, conhecidas como as margens passivas. E à medida que elas se afastam do ponto quente, do hotspot, essas margens vão se resfriando. Como a crosta fria é mais densa do que a crosta quente, as margens do rift afundam isostaticamente para baixo no nível do mar. E isso vai facilitar a acumulação de sedimentos. Então, muitos sedimentos vão se depositar, ora provenientes do continente, ora originados dentro do próprio oceano. E os sedimentos depositados são derivados do continente em erosão, no caso dos clásticos, como arenitos, e por atividade química e biológica, né, como no caso dos carbonatos, dos calcários e dolomitos. Então, o estágio maduro, um dos exemplos é o Oceano Atlântico. No estágio de declínio, zonas de subducção se formam, como características dos limites convergentes entre placas tectônicas. E aí, a partir desse momento, o ciclo inicia o seu fechamento. Essa bacia oceânica vai se fechando. Essas zonas de subducção podem se formar em qualquer parte da bacia e em qualquer direção, subjugando ao longo do tempo geológico e assim condenando-a ao desaparecimento. O estágio em declínio segue mantendo o ciclo em andamento com zonas de subducção ativas, como é o caso do Oceano Pacífico e o seu conhecido Anel de Fogo. O caso do Oceano Pacífico, onde a gente tem a placa australiana e a placa do Pacífico, uma em direção à outra, causando aqui uma cadeia de montanhas, uma fossa profunda e a subducção da crosta oceânica em relação à continental. Então, dentro dessa etapa podem ocorrer a formação de sistemas de arcos vulcânicos, que ocorrem quando uma crosta mergulha
e aproximadamente a 120 quilômetros de profundidade, essa crosta vai ser fusionada, o magma vai ascender, vai formar batólitos que vão formar vulcões. Esses vulcões podem ser suficientemente grandes para formarem ilhas. À medida que esse processo evolui, essa bacia vai se tornar cada vez menor até que esse oceano se feche por completo. O estágio terminal. Existem continentes prestes a colidir e o corpo de água se torna estreito e irregular. Enquanto ocorre o metamorfismo nas zonas de subducção, o magma continua sendo gerado, formando vulcões em um relevo extremamente montanhoso, caracterizado por uma topografia de forte contraste de altitude entre o mar e as montanhas. Exemplo, o mar Mediterrâneo. Há um complexo de ilhas e cadeias montanhosas jovens circundando um corpo de água em contração. Antes de desaparecer, o mar continua a se encolher na iminência da colisão dos continentes. Então, um exemplo do estágio terminal é o mar Mediterrâneo. E o estágio de sutura é quando o continente já está colidindo com outro continente. Toda a litosfera oceânica já foi consumida, sendo parte dela preservada em meio às rochas soerguidas pela colisão, formando grandes cadeias de montanhas, como ocorre no Himalaia. Então, onde a placa eurasiana converge em direção à placa indiana, formando essa região montanhosa. E o estágio em peneplano, ocorre na placa norte-americana, é o início e o final do ciclo, né? Onde essa área se mantém relativamente estável por milhões de anos.